Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal do Instituto do Movimento da Tradição Teonomista Reformada Brasileira. Hoje daremos início a uma reflexão extremamente necessária para a Igreja contemporânea, o papel do Estado segundo a Palavra de Deus. Nosso tema será a origem do Estado e o seu ofício profético. Vivemos em uma época marcada por uma visão distorcida de autoridade civil e da esfera do poder político. Para muitos, o Estado é uma entidade suprema, autônoma e secular, cuja legitimidade vem apenas do contrato social ou do consenso humano. No entanto, a Escritura nos ensina algo completamente diferente. O Estado não é uma criação da vontade popular ou das mãos do homem, mas uma instituição estabelecida pelo próprio Deus para governar sob a sua lei. Após o dilúvio, Deus estabeleceu princípios fundamentais para a ordem civil e para a aplicação da justiça, incluindo a penalidade pelo homicídio, mostrando que a vida humana é sagrada porque o homem foi criado à imagem de Deus. Mas, além desse texto, a palavra de Deus está repleta de passagens que nos revelam que o governo civil possui um ofício profético. Ele deve agir em conformidade com a lei de Deus e falar em nome de Deus, reconhecendo que a autoridade que exerce não é autônoma, mas derivada e limitada pela soberania divina. Quando falamos de um ofício profético do Estado, não estamos dizendo que o magistrado civil seja um profeta inspirado, como Isaías ou Jeremias, mas que, como servo de Deus, o governante deve proclamar, defender e aplicar a lei divina em sua esfera de atuação. Essa perspectiva bíblica fica evidente em textos como Deuteronômio 17, 18 a 20, onde Deus ordena que o governante civil ou a autoridade política de Israel copie a lei de Deus e medite nela constantemente para governar com justiça. Em Salmo 2, onde os reis da terra são chamados a se submeter ao Filho e beijar-lhe os pés. E em Romanos 13, onde Paulo declara que o magistrado é ministro de Deus para o bem. Assim, o Estado, longe de ser um poder autônomo, tem uma vocação profética, governar sob a palavra de Deus, reconhecendo que a justiça verdadeira não se baseia em convenções humanas, mas na revelação divina. Esta não é apenas uma perspectiva teológica, mas uma exigência prática para todas as nações, pois Cristo, o Rei dos Reis, exige que os governantes civis e autoridades políticas se dobrem diante dele e obedeçam à lei da sua palavra. A função do governo civil é inseparável de sua submissão ao Senhor. Nosso objetivo é resgatar uma visão bíblica e teonômica de Estado, rompendo com a ilusão moderna de neutralidade e proclamando que o governo civil deve ser um porta-voz da lei de Deus em todos os seus atos e decisões. Bom, o primeiro ponto da nossa abordagem é a base da autoridade civil e do mandato estatal. A autoridade civil não tem origem em um contrato social ou em algum consenso humano, mas é uma instituição divina. O Estado, conforme revelado nas Escrituras, é uma ordem criada
pelo próprio Deus ou instituição estabelecida por ele, e sua autoridade deriva diretamente do Criador, não do povo. Esse princípio fundamental se torna evidente já em Gênesis 9, logo após o dilúvio, quando Deus estabelece com Noé e sua descendência uma aliança que serve como fundamento da ordem civil. Ali o Senhor declara: quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Gênesis 9:6. Esse texto revela não apenas a sacralidade da vida humana, mas também que Deus delega à humanidade a responsabilidade de exercer justiça, inclusive com a aplicação da pena capital para crimes de sangue. Aqui vemos a raiz bíblica da jurisdição civil. O magistrado não atua por conta própria, mas como servo de Deus, guardião da ordem. Protetor de ser uma vingança pessoal é um ato judicial que afirma o valor inestimável da imagem de Deus no homem. Essa mesma verdade é reafirmada no Novo Testamento. Em Romanos 13, 1 a 4, Paulo descreve o magistrado civil como ministro de Deus para o bem e vingador para punir quem pratica o mal. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade, faz o bem e terás louvor dela. Porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas, se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Romanos 13, 3 a 4. Aqui, a espada é símbolo da autoridade judicial para aplicar punições, inclusive capitais, confirmando que a função essencial do governo civil é preservar a justiça e restringir o mal. Importante notar que o conceito de mal e bem não é definido pela conveniência política ou pela cultura do momento, mas pela lei de Deus, que é o único padrão de justiça autoritativo, válido e normativo. Afinal, só Deus é a fonte de justiça, ou quem define a justiça. Isaías 33, 22, Tiago 4:12. E é por meio da sua lei que Deus define a justiça. Assim, o Estado tem um mandato teocrático. Ele existe para servir a Deus e aplicar seus padrões de justiça no âmbito civil. De modo complementar, 1 Pedro 2, 13 a 14 reforça esse mesmo princípio. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. 1 Pedro 2, 13 a 14. O apóstolo deixa claro que os governantes são enviados por Deus com uma missão definida: punir os que fazem o mal e louvar os que fazem o bem. Novamente, esses termos
apontam para uma norma objetiva, a justiça divina revelada. A função do Estado é refletir o caráter justo de Deus na esfera pública, servindo como seu ministro para a manutenção da ordem e proteção da sociedade. Portanto, a base da autoridade civil é totalmente teocêntrica. Deus, o Rei soberano, é a fonte de toda a autoridade. E os magistrados civis ou autoridades políticas são apenas seus servos. O governo civil não é autônomo, mas delegado, e existe para aplicar a justiça de Deus na terra. Qualquer concepção de Estado neutro, secular ou desvinculado da lei divina é uma rebelião contra o próprio Criador e uma distorção do mandato original. Segundo ponto, o Estado e seu dever de promover o reino de Deus. O primeiro e mais fundamental dever do Estado é reconhecer a soberania absoluta de Deus, submeter-se à sua palavra e conformar toda a sua estrutura e legislação à lei do Senhor. O Estado não é um ente autônomo, tampouco um espaço neutro, onde a autoridade de Cristo é suspensa. Pelo contrário, como toda a criação, ele existe por meio dele e para ele. Colossenses 1,16. E está sujeito ao reinado de Cristo, o Rei dos Reis. Assim como o indivíduo, a família, a igreja, a escola e toda instituição devem ser cristãos, o Estado também deve ser cristão ou promover o reino de Deus em sua esfera. Negar isso é afirmar na prática a morte de Deus na esfera do Estado. A teologia implícita que sustenta a noção de um Estado neutro em termos religiosos ou secular é, de fato, uma teologia da morte de Deus. Ela define que Deus não governa o campo político e jurídico e assim declara sua irrelevância no espaço público. A Igreja, ao aceitar ou até defender essa ideia, entregou o Estado à razão apóstata e ao domínio de Satanás, pois, ao rejeitar a lei de Deus como padrão universal e único de justiça, ela abriu mão de uma doutrina bíblica positiva sobre o governo civil. O resultado é devastador. Uma ordem social que nega o senhorio de Cristo inevitavelmente se torna anticristã ou humanista. Se a lei de Deus não é aplicada à esfera civil, o Estado se torna uma entidade rebelde que legisla de acordo com a autonomia humana e é normatizado por outro padrão de justiça. E todo padrão de justiça fora da lei de Deus é idolatria e rebelião. Essa autonomia é apenas pretensa e aparente, pois um Estado que se separa do reino de Deus acaba servindo ao homem e, em última instância, ao diabo, o príncipe deste mundo. Ao invés de refletir a justiça divina, torna-se instrumento de opressão e injustiça. A falha em desenvolver uma doutrina cristã do Estado tem raízes em uma visão equivocada. Muitos teólogos aceitaram que o governo civil deve ser entendido apenas como uma reação à queda, como um tapa corretivo de Deus, uma espécie de mal necessário, instituído apenas para conter o pecado. Essa perspectiva reducionista, ao não fundamentar positivamente o Estado no reino de Deus, acaba localizando sua autoridade em uma razão natural, supostamente neutra, mas, na realidade, autônoma e hostil a Cristo.
Porém, se o Estado é separado do reino de Deus, a própria noção de pecado é dissolvida no campo da justiça civil. Afinal, o pecado é, por definição, uma transgressão da lei de Deus e uma rebelião contra sua realeza. Um Estado que não reconhece essa realidade tratará o pecado apenas como uma violação de contratos sociais ou uma quebra de convenções humanas, esvaziando o conceito bíblico de justiça. Esse é o caminho que, inevitavelmente, leva à perversão das leis e ao colapso moral de toda a sociedade. A Escritura, ao contrário, apresenta o governo civil como um servo do reino de Cristo. O Salmo 2 declara que os reis da terra devem se submeter ao Filho e beijar-lhe os pés. Versículo 12. Reconhecendo sua soberania. Romanos 13 chama os magistrados de ministros de Deus. Versículo 4. Mostrando que sua função é essencialmente ou profundamente religiosa, governar sob a autoridade de Deus. Não existe neutralidade. Ou o Estado se submete a Cristo, ou será instrumento do diabo. Ou a autoridade política opera segundo os termos da lei bíblica, ou a autoridade política opera fora dos termos da lei bíblica. E operar fora dos termos da lei bíblica é rebelião contra Deus. Portanto, afirmar que o Estado deve ser cristão não é apenas uma escolha política ou uma preferência teológica, mas uma necessidade ontológica e dever ético. Toda a autoridade é derivada de Cristo e deve ser exercida em submissão a Ele. Separar o governo civil do senhorio de Cristo equivale a proclamar que Deus está morto ou não exerce soberania fora dos muros da igreja. E uma vez aceito isso, é apenas uma questão de tempo até que a própria igreja proclame a morte de Deus em seu interior. A restauração de uma visão bíblica de Estado exige que a igreja volte a reconhecer a validade e a autoridade da lei de Deus para todas as esferas da vida, incluindo a política ou Estado. A verdadeira justiça, paz e prosperidade só podem ser estabelecidas quando o governo civil se conforma ao reino de Cristo e reconhece seu cetro como supremo. Bom, vamos então ao terceiro ponto: o ofício profético do Estado e o Pentecoste civil. Bom, a compreensão bíblica do governo civil exige que vejamos o seu fundamento pactual. Em Israel, a ordenação das autoridades civis não foi um ato meramente administrativo, mas um evento profundamente teológico, realizado diante do santuário, que era a sala do trono de Deus na terra. A lei e a autoridade civil estavam enraizadas na presença de Deus, e o estabelecimento de governantes foi marcado pelo derramamento do Espírito Santo, atestando que o magistrado não era autônomo, mas um servo ordenado pelo Senhor. Isso é claramente visto em Números 11, 16 a 17, 24 a 30, quando Deus ordenou que Moisés reunisse 70 anciãos do povo e disse o Senhor a Moisés:
Ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, de quem sabes que são anciãos do povo, e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Então eu descerei, e ali falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinho o não leves. Números 11, 16 a 17. Neste evento, os anciãos receberam do Espírito e profetizar. Versículo 25. Esse Pentecostes foi civil, pois ao motivo torná-lo sob a direção divina. Infelizmente, esse significado é muitas vezes negligenciado, porque a própria lei de Deus tem sido negligenciada. A profecia dos anciãos não era um sinal de chamado profético formal, mas uma confirmação espiritual de seu ofício civil. Assim, o Espírito Santo testificou que o governo civil não era uma instituição secular, mas teocrática. Os magistrados eram ordenados diante de Deus, sob sua lei, para servir ao povo. Essa realidade se confirma novamente na unção de Saul. Em 1 Samuel 10, 1 a 7, Samuel ungiu Saul como rei, e o Espírito Santo veio sobre ele, levando-o também a profetizar. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. E há de ser que, quando estes sinais te vierem, faze o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. 1 Samuel 10, 6 a 7. Novamente, Saul não foi chamado para o ofício de profeta, mas a profecia foi um sinal de ordenação divina para o governo civil. Esse Pentecostes real confirma que a monarquia em Israel não era meramente uma instituição política, mas uma extensão do reino de Deus sobre a nação, sob a autoridade da lei divina. Esses dois Pentecostes, o dos 70 anciãos e o de Saul, marcam o início das duas formas de governo civil em Israel. Primeiro, a liderança comunitária sob os anciãos. Depois, a monarquia. Em ambos os casos, o Espírito Santo confirmou diante do santuário que a autoridade civil era derivada do trono de Deus e não do consenso humano. Posteriormente, a ordenação de governantes e reis continuou a ser acompanhada por unção, reafirmando que todo o poder civil era uma delegação divina e uma vocação espiritual. Portanto, o ofício civil é inseparável do ofício profético. O magistrado civil ou autoridade política, mesmo não sendo profeta de ofício, é um porta-voz da lei de Deus e um servo ungido para governar de acordo com os estatutos divinos. Negligenciar essa verdade é secularizar o governo civil e transformá-lo em um instrumento de autonomia humana, ao invés de uma expressão do reino de Deus.
O testemunho bíblico é claro. A autoridade civil deve ser estabelecida diante do trono de Deus. Bom, quarto ponto, o modelo pactual do governo. O governo civil, segundo a Escritura, não é autônomo nem construído sobre princípios puramente humanos. Ele é instituído no contexto da aliança de Deus com seu povo e deve operar em submissão total à sua lei. Isso significa que o Estado, como instituição criada por Deus, é chamado a ser pactual, ou seja, seu fundamento, sua legitimidade e sua justiça vêm do Senhor. O magistrado civil não governa por força própria, mas como servo do Deus Altíssimo, tendo sua palavra como norma suprema e única. Essa verdade é claramente estabelecida em Deuteronômio 17, 14 a 20, onde o Senhor prescreve como deveria agir o rei de Israel. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres, porém sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão em redor de mim, será também que, quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si um traslado desta lei num livro, do que está diante dos sacerdotes levitas, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor, seu Deus, para guardar todas as palavras dessa lei e estes estatutos, para fazê-los. Deuteronômio 17, 14, 18 a 19. Deus ordena que o governante civil copie pessoalmente a lei e a leia diariamente. Isso não era um mero ato devocional, mas uma declaração de que a constituição do governo deveria ser a própria palavra de Deus. O rei, como maior autoridade civil, deveria submeter-se totalmente à lei divina e reger o povo sob os mandamentos do Senhor. Esse modelo pactual demonstra que a autoridade civil não é uma criação arbitrária do homem, ela é uma vocação espiritual estabelecida sob a autoridade suprema de Deus. E seu dever central é guardar e aplicar a lei de Deus na esfera civil. Esse mesmo princípio se repete em Josué 1, 7 a 9, quando o sucessor de Moisés é exortado a governar com base na lei. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que, prudentemente, te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho. Então, prudentemente, te conduzirás. Josué 1, 7 a 8. Aqui vemos novamente o caráter teocrático do governo civil ou Estado. Josué, como líder civil e militar, deveria ter a lei de Deus como guia absoluto, sem permitir que a tradição humana
ou conveniências políticas desviassem sua administração, nem para a direita, nem para a esquerda. A bênção, a prosperidade e a justiça do povo dependiam da fidelidade à palavra de Deus. Essa estrutura pactual revela o caráter profético do ofício civil. Os governantes não eram meros administradores, mas guardiões da aliança, chamados a declarar e aplicar a justiça de Deus. A lei divina não estava limitada ao templo ou à esfera eclesiástica. Ela era a base de toda a ordem social. O magistrado, portanto, não apenas punia crimes, mas exercia uma função pedagógica e profética, mostrando ao povo o que era justo segundo o padrão do Rei Celestial. O modelo bíblico destrói o mito moderno da neutralidade estatal em termos religiosos. Não existe governo civil legítimo que não esteja sob a autoridade de Deus. A tentativa de criar uma ordem civil separada da aliança divina é uma rebelião contra o Criador e uma negação de sua soberania. Para que haja justiça verdadeira, a lei revelada deve ser reconhecida como suprema e única em todas as esferas, incluindo a política. Assim, o governo civil bíblico é, em essência, um governo civil pactual, estabelecido por Deus, ungido pelo Espírito, guiado pela sua lei e chamado a ser instrumento de justiça e de avanço do reino de Cristo no mundo. Então vamos ao quinto ponto: exercício do ofício profético pelo Estado. Bom, uh, a Escritura não apenas estabelece que o governo civil é instituído por Deus, mas também descreve como ele deve exercer sua função, como ministro profético, proclamando, aplicando e defendendo a lei divina no âmbito da sociedade ou esfera civil. O magistrado civil tem a responsabilidade de ser um porta-voz de Deus, instruindo, protegendo e disciplinando o povo em conformidade com os padrões do reino de Cristo. Essa vocação espiritual é descrita poeticamente nas palavras de Davi em 2 Samuel 23, 3 a 4. Disse o Deus de Israel: a rocha de Israel a mim me falou. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine o temor de Deus. E será como a luz da manhã, quando sai o sol da manhã sem nuvens, quando, pelo seu resplendor e pela chuva, a erva brota da terra. Aqui, a autoridade justa é comparada à luz do amanhecer, trazendo vida e ordem sobre a terra. Esse é um retrato profético do governo civil. Quando ele se submete ao temor de Deus, torna-se um instrumento de bênção e prosperidade, sendo canal da justiça divina na sociedade. A luz do governante justo reflete a própria luz da palavra de Deus, que é lâmpada para os pés do povo. Salmo 119, 105. O Salmo 2, 10 a 12, reforça essa dimensão profética ao exortar todos os reis e juízes da terra. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir
juízes da terra. Servir ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Essa passagem revela que o papel do Estado não é ser neutro, mas reconhecer explicitamente a soberania de Cristo. Beijar o filho é um ato de submissão e lealdade ao Messias Rei. E o ato de submissão e lealdade ao Messias Rei é através da obediência à lei revelada na palavra de Deus. Isso mostra que a esfera civil está incluída no senhorio universal de Cristo e que os governantes são advertidos a governar como servos do Senhor, sob a ameaça de seu juízo. A Bíblia não oferece espaço para um Estado secularizado ou religiosamente neutro. Pelo contrário, ela ordena que todo o poder político se dobre diante do Rei dos Reis. Em Isaías 49, 23, temos uma visão ainda mais clara do governo civil como servo do reino. E os reis serão seus aios, e as suas princesas as suas amas, diante de ti. Se inclinarão com o rosto em terra, e lamberão o pó dos teus pés. E saberás que eu sou o Senhor, e que os que confiam em mim não serão confundidos. Aqui, o profeta descreve os reis e rainhas das nações como nutridores do povo de Deus. Essa imagem mostra que a autoridade civil tem a obrigação de proteger e sustentar a Igreja, garantindo um ambiente de paz e justiça para o avanço do reino. Os magistrados, em sua vocação profética, são chamados a usar o poder político não como um fim em si mesmo, mas como instrumento para a glória de Cristo e o bem do seu povo. Dessa forma, a Bíblia apresenta o exercício do governo civil como profético. Ele é chamado a instruir a sociedade por meio da aplicação fiel da lei de Deus. Deve proclamar a soberania de Cristo, reconhecendo-o publicamente como Senhor. Tem o dever de servir e nutrir o povo de Deus, promovendo justiça, ordem e piedade. Quando o Estado rejeita essa vocação, ele inevitavelmente se torna um falso profeta, promovendo uma lei contrária à de Deus e uma ordem social fundamentada na idolatria e rebelião. Mas quando o magistrado governa no temor do Senhor, ele se torna um sinal visível do reino de Cristo, antecipando, ainda que imperfeitamente, a justiça plena que será revelada no juízo final. Portanto, o ofício profético do Estado não é opcional nem restrito ao Israel do Antigo Testamento. Ele continua vigente sob a nova aliança, pois Jesus Cristo, exaltado à destra do Pai, é o príncipe dos reis da terra. Apocalipse 1:5. E ordena que todas as nações o obedeçam. Mateus 28, 18 a 20. Todo poder político é chamado a se dobrar diante dele, governando como um servo profético de sua palavra. Bom, sexto ponto. Exemplos de confronto profético com base na lei da aliança bíblica. A Escritura revela que a função profética não se restringia aos profetas como indivíduos chamados por Deus, mas expressa um princípio normativo. Todo governo civil ou autoridade política deve estar sujeita à lei do Senhor. E quando se afasta desse padrão, deve ser confrontada. O ofício profético seja exercido por profetas levantados diretamente por Deus,
pela igreja ou por qualquer autoridade que proclame fielmente a palavra, não reconhece imunidade de autoridades civis à correção divina. A lei de Deus é suprema, abrangente e única, e reis e governantes devem prestar contas ao legislador eterno. Em 2 Samuel 12, 1 a 14, Natã é enviado por Deus para confrontar o rei Davi após seu pecado com Batseba e o assassinato de Urias. Apesar de Davi ser o rei ungido, ele não estava acima da lei. Natã, como porta-voz de Deus, expôs o pecado do rei e anunciou o julgamento divino. Este episódio demonstra que o Estado, mesmo sendo instituído por Deus, Romanos 13, 1, não está livre da repreensão profética. Pelo contrário, ele deve se submeter ao padrão da justiça revelada. E a desobediência às ordenanças divinas acarreta disciplina. De modo semelhante, Daniel 4:27 mostra o profeta Daniel advertindo Nabucodonosor, o monarca pagão, a deixar os pecados e praticar justiça. Essa exortação ressalta que a soberania de Deus não está limitada a Israel, mas se estende sobre todas as nações. Reis e governantes são responsáveis diante do Criador, mesmo que não façam parte do povo da aliança, e devem governar em conformidade com princípios de justiça objetiva. Daniel, em terra estrangeira, exerceu o ofício profético como embaixador de Deus, declarando que o poder político é legítimo apenas quando reconhece o domínio divino. O profeta Amós também denuncia a corrupção de Israel. Em Amós 5, 15, 24, ele ordena que o povo aborreça o mal e ame o bem, estabelecendo o direito na porta da cidade, o tribunal. A imagem poética de que o juízo corra como as águas e a justiça como ribeiro perene enfatiza que a justiça não deve ser ocasional, mas um fluxo contínuo permeando a vida pública e a governança. Essa linguagem reforça a natureza objetiva da lei de Deus. O governo justo não é opcional, mas parte essencial do mandato divino sobre a sociedade. Esses exemplos confirmam que o ofício profético atua como guardião da aliança, chamando governantes civis ao arrependimento e exigindo conformidade com a lei de Deus. A ordem civil não é autônoma, ela se encontra sob a autoridade do Senhor. E a igreja, ao proclamar fielmente as Escrituras, continua a exercer essa função profética. No padrão bíblico, toda a autoridade política deve reconhecer a supremacia de Cristo e ser corrigida quando viola os princípios da justiça revelada. Sétimo ponto: escatologia e julgamento dos governos. A Escritura apresenta uma visão escatológica em que Cristo não apenas salva indivíduos, mas também julga e governa as nações. Seu senhorio não se limita ao âmbito espiritual ou eclesiástico. Ele reina sobre toda a criação, incluindo os governos civis. Essa verdade está claramente afirmada em Apocalipse 11:15. E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Apocalipse 11:15.
Esse texto demonstra que, por meio de sua morte, ressurreição e ascensão, Cristo já tomou posse do domínio universal. Os reinos do mundo, todos os sistemas políticos, culturais e econômicos pertencem ao Senhor. Não se trata de uma promessa futura em sentido exclusivo, mas de uma realidade presente que progride na história. Cristo governa agora e está colocando todos os seus inimigos debaixo de seus pés. 1 Coríntios 15, 25. A trombeta aqui simboliza juízo e proclamação. Os poderes do mundo não são autônomos, mas estão sob a autoridade soberana do Cordeiro, o que significa que devem se submeter ao Senhor Jesus por meio da obediência à lei revelada em sua palavra. Além disso, Apocalipse 21, 24 apresenta um quadro glorioso do resultado histórico e escatológico do reino. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Apocalipse 21, 24. A nova Jerusalém é o povo redimido, a igreja do Senhor, habitada pela presença de Deus. Essa imagem representa a realidade inaugurada no tempo presente, que se expande até a consumação. Os reis da terra, trazendo sua glória, apontam para governantes civis ou autoridades políticas que reconhecem a autoridade de Cristo e se submetem à sua lei ou lei de Deus, santificando suas culturas e governos ao Senhor. Isso reflete o ensino pós-milenista. O Evangelho não apenas transforma indivíduos, mas também molda sociedades inteiras, conduzindo as nações a honrar a Cristo. A história bíblica é um registro do julgamento de Deus sobre governantes rebeldes, como Faraó, Nabucodonosor e Herodes, e também um anúncio de que o mesmo padrão será aplicado continuamente. O Cristo ressurreto não aguarda passivamente, ele governa ativamente e julga os povos, chamando-os ao arrependimento. Assim, a escatologia bíblica não reduz a fé cristã a uma experiência privada, mas projeta a redenção sobre toda a ordem social e política. Esse quadro escatológico sustenta uma visão teonômica do governo civil. Os magistrados não são soberanos em si mesmos, mas servos de Cristo, Rei dos Reis. Seu governo é legítimo apenas enquanto se conformar à justiça revelada na lei de Deus. A recusa dos governantes em se submeter ao senhorio de Cristo é, portanto, uma rebelião contra a realidade do reino. E isso atrai juízo histórico e escatológico. A igreja, enquanto corpo de Cristo, participa desse processo, proclamando a verdade, discipulando as nações, Mateus 28, 18 a 20, e sendo uma luz para os povos. Os governantes que outrora conspiraram contra o Senhor, Salmo 2, 1 a 3, são conclamados a beijar o Filho, Salmo 2, 12, ou seja, a reconhecer sua autoridade, pois somente nele há refúgio. Assim, a escatologia bíblica apresenta Cristo como o Senhor que governa agora, que julga as nações da história e que, ao final, trará plena consumação de seu reino. O discipulado das nações não é uma sugestão, mas uma ordem, e o julgamento dos governos que se rebelam contra Cristo é certo. Ao longo deste estudo, vimos que a palavra de Deus não deixa espaço para uma visão neutra ou relativista do governo civil. Desde a antiga até a nova aliança, Deus revela que toda a autoridade deriva dele
e que tanto governantes quanto governados estão sob sua lei. Os exemplos bíblicos mostram que profetas, reis e apóstolos não apenas reconheceram essa realidade, mas a proclamaram com ousadia, chamando nações inteiras ao arrependimento e à submissão ao Senhor. Cristo, como Rei dos Reis, já governa, e seu reino está em plena expansão. A igreja não pode se calar diante das injustiças ou se conformar com ideologias e padrões humanistas que rejeitam a lei de Deus. Ao contrário, devemos proclamar com fidelidade que só haverá verdadeira justiça quando homens e governos se dobrarem ao cetro de Cristo. Essa é a esperança escatológica. Todos os reinos deste mundo sendo transformados pelo poder do Evangelho, até que toda glória seja levada à nova Jerusalém. Portanto, a missão da igreja é profética e transformadora, chamando o Estado a reconhecer que sua autoridade não é autônoma, mas um ministério debaixo do Rei soberano. Essa é a base para uma sociedade justa. E esse é o chamado para o nosso tempo. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Obrigado por ter acompanhado até aqui no final. Peço que deixe seu like, comente e compartilhe este vídeo com outras pessoas. E, se ainda não for um inscrito, se inscreva e continue acompanhando o trabalho do canal IMTTRB. Bom, forte abraço, Deus abençoe, vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro no canal.